Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, medíocre, pobre de espírito, pobre de inteligência, baixo nível, vomitando lixo na minha vida aqui, me atrapalhando a me conectar com meus amigos, assim, uma gente asquerosa. Eu estou torcendo aqui, eu estou lutando para me livrar desses bandidos na minha vida, para poder continuar aí, para poder seguir e não perder tudo de novo, que é o que eles já fizeram uma vez e estão lutando para fazer. Porque é só isso que essa gente nojenta sabe fazer: vomitar ódio, podridão, baixo nível, mediocridade, cometerem crime. É só isso que esses animais sabem fazer. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata imunda e doentia para poder destruir, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Do nosso canal aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 10 livros de 10 poetas brasileiros sensacionais que vale a pena vocês conhecerem aí, tá? São, enfim, a maioria autores já conhecidos e reconhecidos, inclusive estão aí no roteiro escolar, estão no roteiro das universidades, enfim, são grandes nomes da literatura brasileira. E 2 ou 3 aqui dicas novas, tá? Livros que na verdade não são nem autores tão novos assim, né? Mas são autores desconhecidos da maioria do público, então vale a pena aqui também trazer para vocês, para quem ainda não conhece, para quem tem interesse aí em conhecer, tá, autores novos e poetas brasileiros e tal. E aí eu já deixo aqui a primeira dica, já é o meu livro, né, de poemas, meu novo livro de poemas aqui, que eu na verdade publiquei, se não me engano, em setembro do ano passado, né, e não consegui vender nada ainda por culpa desses bandidos asquerosos que seguem aqui atrapalhando a minha vida, se metendo nas minhas conexões pessoais para vomitar o ódiozinho nojento deles lá na minha vida, que não me interessa, é uma gente patética, eu quero distância desses animais. Enfim, de qualquer maneira, tá aqui o link, o meu zap que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Quem tiver interesse em conhecer a minha poesia, enfim, os meus outros livros também, tá? Esse é o 3º livro de poemas, o 5º pela Multifoco e o 9º livro no total, tá? Eu tenho livros também aí de contos, tenho ensaios, enfim, artigos científicos e tudo mais. E não sei nem se eu vou conseguir continuar o doutorado aqui por culpa desses bandidos asquerosos, mas eu vou continuar tentando aqui, porque inclusive eu tenho um restante de uma produção também que eu quero publicar, se eu conseguir me livrar dessa gentalha baixo nível, tá? Então pessoal, segue aí, o link tá aqui, aliás o zap, né, tá na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato aí para furar o bloqueio desses bandidos, a gente tenta conversar aqui, tá? Enfim, vamos lá então pessoal, tá aí ó, tá vendo? Todo vídeo é isso, 2 minutos e meio, teve quase todos os vídeos, né? Quando eu consigo às vezes ficar em paz aqui um pouquinho, tentar descansar minha cabeça aqui do que esses animais nojentos estão fazendo comigo, eu ainda consigo fazer o vídeo sem reclamar aqui, mas é um negócio assim, é uma gente de vomitar, entendeu? Enfim, pessoal, então vamos lá. Os 10 poetas, são 10 poetas brasileiros, tá? Tem na verdade 9 homens e uma mulher, e eu vou falar um pouquinho rápido aqui para vocês, não vou também... Enfim, né, isso aqui não vai ser uma aula de literatura nem nada, é só uma descrição rápida do livro e algumas características bacanas de cada poeta para vocês terem a noção aí, e também, enfim, né, é uma dica aqui aberta aí ao diálogo de vocês e ao repertório de vocês, porque cada um acha uma coisa diferente ali, acha um elemento, enfim, bacana que de repente outra pessoa não conhece, e é muito legal também essa troca de ideias por isso, tá? Inclusive, parte da nojeira patética que esses animais seguem fazendo aqui é que estão poluindo todas as tentativas que eu faço aqui de estabelecer novas amizades, novos contatos aqui, pessoas que poderiam estar trocando ideia comigo aqui de forma espontânea, de forma bacana, como sempre aconteceu na minha vida, e eu estou com a minha vida poluída por esse lixo de gente que está aqui, ó, vomitando bosta na minha vida, me atrapalhando a ter, inclusive, novas amizades aqui, porque tudo que eu tento eles poluem com a bosta que eles são, né? Vamos continuar tentando aqui, ver se eu consigo me livrar dessa gentinha nojenta, para ver se eu consigo seguir a minha vida em paz e consertar o lixo que eles têm produzido na minha vida nos últimos anos aí, tá? Enfim, pessoal, o primeiro livro da nossa dica aqui, da nossa lista, né, de dicas, é um livro do Arnaldo Antunes, tá? Esse livraço aqui do Arnaldo Antunes, 2 ou mais corpos no mesmo espaço, tá? Livro sensacional aí de poemas do Arnaldo Antunes, e é um livro que tem, na verdade, são vários poemas que não são só, né, versos. O Arnaldo Antunes ele dialoga muito com a poesia concreta, né, do Haroldo de Campos, enfim, do Décio Pinhatari e tal, e enfim, são poemas que vocês podem ver aqui, ó, tem várias experiências aqui interessantes, experiências visuais, né, que ele faz com os poemas,
quer dizer, um poema que dialoga, é a letra dialogando com a imagem, né? Dialogando com as formas até da pintura, né? Se a gente for pensar aqui, tá? Enfim, então assim, que é na verdade um princípio que foi trazido lá pelos poetas concretos e que o Arnaldo Antunes retoma com novas conexões aqui, novas contribuições, tá? Então vale muito a pena vocês acessarem, tá? Esse livraço aqui do Arnaldo Antunes, 2 ou mais corpos no mesmo espaço, é o nosso primeiro livro de hoje, tá? O segundo livro de hoje a segunda dica, né, da nossa lista é o Caderno H, do Mário Quintana, tá? Esse livro aqui é o melhor do Mário Quintana que eu li até hoje. Eu já li mais ou menos uns 5 livros do Mário Quintana e que tem uma obra muito extensa, né? Talvez tenha aí mais de 20 livros publicados, mas enfim, e dos que eu li até hoje, esse aqui é o melhor. É um livro interessantíssimo, muito bacana, inclusive com vários poemas curtos também muito interessantes, que são ali tiradas, né, que são, ao mesmo tempo, parece, um fragmento, os poemas curtos dele parecem ao mesmo tempo aforismos, fragmentos e também até em alguns casos microcontos também, né? Tem aquela estrutura do microconto que, enfim, essa fronteira também entre esses versos mais, enfim, né, mais curtos com o microconto, essas fronteiras, essa fronteira, né, hoje em dia está cada vez mais borrada porque esses gêneros literários ficam dialogando o tempo todo, né? Inclusive a literatura hoje, a prosa, né, da literatura é cada vez mais poética e tal. O Mia Couto é um exemplo disso, enfim. E aí os poemas curtos do Mário Quintana têm esse perfil, aí tem também esse contexto, tá, para poder a gente pensar aí. E para além disso, enfim, né, tem várias temáticas interessantes, que ele fala muito do tempo, fala muito da mulherada também, né, enfim, tem vários poemas sobre isso também. E sobre comportamento, enfim, tá? É um poeta gaúcho, dos melhores, tá? Vale muito a pena aí a dica, Mário Quintana, Caderno H, certo? Deixa aí a dica. E vamos para o nosso terceiro, tá? A terceira dica de hoje é um livro do Vassili Chuck, que na verdade é um poeta desconhecido, tá? Se não me engano, eu pesquisei uma vez, ele é embaixador ou diplomata, agora eu não lembro, tá? Mas enfim, e eu li uma crônica do José Castelo, eu lembro na época do Prosa e Verso, né, do Caderno Literário, e enfim, achei interessantíssimo ali o que ele falava do livro, fui lá, comprei, realmente assim, valeu muito a pena. Aliás, eu devo ter aqui pelo menos uns 10 livros que eu comprei indicados pelo José Castelo, tem um livro dele aí para ler também sobre o Manuel de Barros, e enfim, esse livro aqui é interessantíssimo, tá? Vassili Chuck, Silêncios de Água e Pedra. Na verdade, ele faz uma reflexão aqui sobre essa coisa do silêncio, essa questão do silêncio, né? Que é uma questão muito frequente na história da literatura, enfim, na história da arte de maneira geral. E aí ele pega esses extremos, né? Que são justamente a pedra e a água, tá? E aí, no caso da água, ele vai falar de vários elementos e várias, enfim, né, várias figuras ali conectadas com a água, o oceano, né, o rio, o mar, a chuva e tudo mais. E também, no lado oposto aí dessa reflexão, ele vai falar sobre vários elementos ali da questão da pedra, do concreto, da cidade, enfim, né, muito interessante também. E são também poemas curtos, tá, que também, em certa medida, se parecem ali com microcontos. Assim, muito bacana, um livro sensacional que eu gostei muito de ler na época, e volta e meia eu pesquiso ele aqui porque tem várias reflexões legais, tá? Então essa é a nossa terceira dica aqui do vídeo de hoje, tá? Nossa quarta dica, esse aqui também é um livro muito legal de um autor também desconhecido, se não me engano ele é do Amazonas, tá? Chama-se Diego Moraes, tá aqui, ó, tá? Então, esse título bem interessante aqui, né? A solidão é um deus bêbado dando ré num trator. Muito legal também. E ele tem mais 2 livros que na verdade eu não consegui achar ainda em papel, né? Tem e-book, mas eu não gosto muito de ler e-book. Então, enfim, quando eu conseguir achar o livro de papel, certamente eu vou comprar, porque eu gostei muito desse livro, tem uma sacada muito bacana aqui. E ao mesmo tempo que são poemas curtos, ou seja, fragmentos ali e tal, ele também faz uma certa mistura com uma crônica do cotidiano, e puxa ali algumas situações, né, que parecem ser da vida dele ali, porque alguns dos poemas ele fala inclusive na primeira pessoa e tal,
e isso, enfim, constrói ali uma narrativa interessante que ao mesmo tempo é irônica e ao mesmo tempo tem um certo quê ali de crítica, né, dos costumes e tal, enfim, uma coisa muito bacana. E ao mesmo tempo as metáforas curtas que ele usa são muito certeiras, muito bacanas também. Então vale muito a pena aí para quem gosta de textos de qualidade, certo? E ideias, enfim, inovadoras e enriquecedoras, tá? Então segue a dica aí, é o quarto livro da nossa lista de hoje. O quinto livro é um livro que já é mais conhecido de quem é professor de literatura e de quem está nos cursos de letras também, que é o livro do Murilo Mendes, tá? É o História do Brasil, certo? E nesse livro aqui o Murilo Mendes faz vários, ele fez uma seleção aqui de poemas comentando, enfim, narrando, né, na verdade, vários fatos da história do Brasil, tá? Então tem poema sobre o descobrimento, tem poema sobre Tiradentes, tem poema sobre a proclamação da República, enfim, poemas aqui sobre vários casos aqui, se não me engano tem de Canudos também, enfim, tá? Vai dar até para dar uma pincelada aqui para vocês, ó, tá? Tem o que mais aqui? Vamos ver, né? Tem esse aqui é muito interessante na página 70, né? Que é o Teorema das Compensações, que é muito interessante também. Tem várias coisas legais aqui. O Neto do Marquês de Maricá, o Banquete, enfim, Antônio Conselheiro, aqui na página 58, tá? Então vários fatos, né, importantes da história do Brasil, tá? Narrados aqui em forma de poema, de verso, tá? Muito legal esse livro do Murilo Mendes, também é um dos que eu mais gostei de ler aí na época, e já usei também alguns trabalhos aqui, alguns artigos, porque é muito interessante, vale muito a pena deixar essa dica aí para vocês, tá? O sexto livro de hoje é um livro da Dora Ribeiro, tá? Tá aqui, ó, A Teoria do Jardim. Muito legal também esse livro, e assim, é um livro que eu achei numa banca de livros que tem aqui na Sanspenha, se não me engano, ou numa feirinha, num sebo, mas eu acho que foi aqui na feira da Sanspenha. Muito interessante o livro, tá? A Teoria do Jardim, da Dora Ribeiro, e ela está aqui desenvolvendo algumas narrativas poéticas em cima dessa ideia do jardim, conectada com essa questão da teoria e tal, e é interessante também pensar, né, um livro de poemas que se chama Teoria do Jardim é interessante, porque faz também uma espécie de mescla entre o discurso poético e o discurso teórico, para mostrar, dentre outras coisas, que a poesia também é teórica e a teoria também pode ser poética, né? Por que não? Tem muita gente que separa, né, essas instâncias aí, mas essas instâncias podem funcionar juntas perfeitamente, enfim, mescladas e até mesmo dialogando internamente ali no texto, tá? E aí esse livro da Dora Ribeiro é muito legal nesse sentido, tá? Tem vários poemas legais aqui também, ela não intitula os poemas, não tem título, tá? Tem algumas imagens também aqui, enfim, e alguns poemas curtos muito legais, enfim, vale muito a pena, tá? O livro da Dora Ribeiro, certo? Nossa sexta dica de hoje aí, tá? Então, pessoal, o sétimo livro, a nossa sétima dica aqui de hoje, é o livro do Paulo Leminski, tá aqui, ó, certo? Toda a poesia, tá? Do Paulo Leminski, tem todos os poemas, todas as obras poéticas dele aqui, tá? Ele escreveu também outras coisas, quer dizer, tem alguns textos dele que são ensaios, né? Tem até um livrinho que eu tenho aqui que chama-se Ensaios e Anseios, né? Críticos, eu acho, do Paulo Leminski. E ele também tem um livro, se não me engano, chamado Catatal, que esse eu não li ainda, mas que é um livro também que ele faz uma certa sátira ali da história do Brasil. E, bom, mas enfim, os livros de poesia dele todos estão aqui. Eu tenho alguns separados aqui também, né? Mas esse aqui tem a obra inteira, essa coleção aqui, essa compilação aqui, né? Muito bacana, da Companhia das Letras. Tá sensacional aqui também essa capa com o bigodão dele aqui, que é característico, né? Paulo Leminski, poeta lá de Curitiba, enfim, grande gênio da poesia brasileira, um dos meus preferidos, na verdade, um dos caras que, assim, se vocês vissem aqui o livro, tem pelo menos uns 50 poemas aqui que eu escrevi, influenciados pela leitura do Leminski, aqui das obras dele, da narrativa dele, que é muito, ele tem os haikais também, que são muito conhecidos, e os poemas longos dele também, ou enfim, aqueles de uma página e meia, são sensacionais também.
Então, um grande poeta, um dos maiores da história da literatura brasileira. E um poeta, de certa forma, marginal ele também, né, que tem, enfim, uma obra aí interessante fora das classificações muito rígidas, é muito legal isso. E, inclusive, tem textos aqui no final que falam um pouco sobre isso, né? Tem texto da viúva dele, né, da Alice Ruiz, e, enfim, textos aqui de feras aqui também da reflexão brasileira, tá? Quer ver, ó? Tem texto aqui, se não me engano, texto do Caetano Veloso, da Leila Perrone Moisés, do Haroldo de Campos, tá? Enfim, só feras aqui comentando a obra do Paulo Leminski, tá? Então segue aí, pessoal, é o nosso 7º livro de hoje. E aí faltam 3 aqui, né, para a gente terminar a nossa lista de 10 livros de poetas brasileiros. O 8º é esse aqui do Ferreira Goulart, Em Alguma Parte Alguma, tá? Que é um dos livros mais legais do Ferreira Goulart. Eu também li quase tudo do Ferreira Goulart, eu tenho aqui quase todos os livros dele. Enfim, esse aqui acho que é o meu preferido, tá? Eu realmente tenho que ver ali os outros, mas esse aqui, se não for o preferido, está entre os 2 melhores ali para mim, com certeza, porque é um livro muito legal, um dos últimos que ele escreveu, na verdade, tá? E é um livro com vários poemas bacanas. E aí tem algumas características aqui nesses poemas desse livro, que assim, são poemas nitidamente filosóficos, reflexões ali do Ferreira Goulart sobre, enfim, sobre o osso da perna, sobre, enfim, sobre os gatos, né? Que ele também tem poemas que ele fala dos gatos, que são bem legais também. Poemas, reflexões sobre o cosmos, sobre o universo, quer dizer, diálogos entre a poesia, a ciência, a poesia e a paisagem urbana, a poesia, a filosofia, muita coisa legal aqui, tá nesse livro do Ferreira Goulart. Enfim, tem muita coisa bacana aqui, que mais? Quer ver? Tá vendo? O tempo cósmico, a luz, né? Reflexão sobre a luz também. O som, né? Tem um aqui sobre o som na 87, a estrela, enfim, muita coisa legal. E uma mescla, né? O Ferreira Goulart, ele é um poeta que ele ao mesmo tempo, ele usa muito a rima e ao mesmo tempo a filosofia na rima, né? Quer dizer, não é só aquela coisa musicada, que é bacana, que é legal também, mas existe ali um jogo entre a rima e a reflexão, para poder tentar construir uma sequência de argumentos. Eu gosto muito disso nos poemas do Ferreira Goulart, que inclusive é um cara que eu conheci pessoalmente, né? Tive o prazer de conversar com ele na Bienal de 2011, tá? Enfim, que eu trabalhei lá num stand, e ele foi lá autografar uns livros, a gente, enfim, bateu um papo lá de quase 1 hora, assim, sensacional, fantástico, e é uma coisa que eu guardo aqui, vou guardar pro resto da vida, tá? Então, enfim, Em Alguma Parte Alguma, grande livro de poemas aí do Ferreira Goulart, esse nosso mestre, um dos maiores mestres também da poesia brasileira. Essa aqui é a nossa 8ª dica de hoje, tá? Nossa 9ª dica, né, o 9º livro de poemas aqui, não poderia faltar, evidentemente, o Manuel de Barros. Tá aqui, ó, certo? Eu já li, na verdade, mais de 10 dele aqui, tem ali uns 12, talvez, que eu já tenha lido. E, enfim, esse aqui é o retrato do artista quando coisa, tá? Então a obra do Manuel de Barros é fantástica também, dialoga com uma série de questões da própria, enfim, da história do Brasil, dessa questão da conexão da natureza com o urbano, da natureza com a linguagem urbana. Ele faz muitas críticas, né, à vida urbana, mas ao mesmo tempo a partir de uma estética bem urbana, bem moderna, bem interessante, talvez até moderna seja uma palavra melhor aí, né? E, enfim, isso fica muito interessante na poesia dele, porque ele vai apresentando para a gente ali várias perspectivas diferentes, tá? A partir de uma linguagem que a gente que lê literatura há muito tempo, enfim, que está ali acostumado com a linguagem urbana, né, já tem ali o hábito de ler, né? Então é muito interessante, fica uma coisa ali bem curiosa, bem bacana e bem rica, porque o Manuel de Barros também é outro que é um dos gênios aí da poesia brasileira, tá? Dos últimos 50 anos aí, tá? E para finalizar aqui o comentário sobre esse livro, esse título aqui, Retrato do Artista Quando Coisa, é um deslocamento que ele está fazendo do título de um dos livros do James Joyce, né? O escritor irlandês, é um dos mais famosos também da história da literatura, um dos mais geniais, um dos mais brilhantes.
e que escreveu o retrato do artista quando jovem, né? E aí o Manuel de Barros pegou isso aí, né, e tá ali, se apropriou disso para poder conectar com a estética dele, com as discussões dele lá a respeito dos elementos da natureza, dos objetos também, que ele fala muito dos objetos também, naquele estado ali até de putrefação, e, né, ele fala muito da questão do inútil, do inutensílio, que inclusive é uma questão que ele pescou do Leminski, né? E enfim, e criou uma série de coisas bacanas com isso também. Então, o Retrato do Artista Quando Coisa, tá? Esse livro aí é o nome da nossa dica, da nossa lista aqui, né, de dicas. Tem muita coisa legal também aqui, tá? Vários poemas interessantes que ele também não intitula, né? Mas enfim, muita coisa bacana, biografia do Orvalho aqui, né, a segunda parte do livro, e várias coisas legais aqui para acrescentar, não só no nível da leitura de poemas estrito sensu, mas até mesmo para enriquecer nossa visão de mundo, né? Que é um cara que ensina aqui uma série de coisas legais que, assim, é raríssimo a gente escutar o que ele diz aqui, o que ele escreve na cidade grande, né? Nesse mundo que a gente vive aí, violentamente rápido, apressado, as pessoas não têm mais tempo para nada, e ao mesmo tempo esse pragmatismo pobre que a gente vive aí e que muita gente vende como se fosse a única coisa que existe. Ler o Manuel de Barros é uma riqueza assim, inesgotável nesse sentido, porque a gente relembra, ou a gente aprende, ou a gente minimamente ali percebe que existem mais pessoas que entendem isso também, né? Quer dizer, essa riqueza de coisas que esse mundo rápido e violentamente pragmático que a gente vive aqui na cidade urbana acabam, enfim, impedindo a gente de enxergar, tá? Então, dentre outras coisas, tem várias riquezas aqui que eu poderia falar. Eu vou tentar até um dia fazer um vídeo só sobre os livros do Manuel de Barros, mas enfim, o fato é que esse livro aqui é um dos mais interessantes dele, e essas contribuições que eu estou ponderando aqui com vocês vão ver em todos os livros dele, tá? E aqui nesse caso tem diálogo com a obra do Joyce e com todos esses elementos aqui da cultura ali do Pantanal, né, e tudo mais, do interior do Brasil, tá? E essa defesa que ele faz ali do inútil como útil, né? Então vale muito a pena aí, tá? Nona dica da nossa lista de hoje. Beleza, pessoal? Então, e aí para finalizar, a última dica de hoje é esse livro muito bacana aqui também do Antônio Cícero, chamado Porventura, tá? Um livro muito legal também. O Antônio Cícero é um poeta que está vivo, tá? Ele é da Academia Brasileira de Letras, inclusive, está produzindo aí, tem outras obras também muito bacanas. Eu tenho inclusive um livro dele também de filosofia, porque ele também escreve sobre filosofia. E, enfim, um autor sensacional aí, os poemas dele também são muito legais e também dialogam, né, por motivos óbvios com a filosofia, porque é um dos interesses dele ali também, certo? E aí vocês vão ver aqui reflexões, né, enfim, sobre vários temas interessantes, inclusive sobre o Brasil, tá? E uma série de outras coisas legais aqui, tá? Tem vários poemas legais aqui sobre a questão da vida, né? Que mais aqui? Tá? Tem alguns autores que são citados aqui também, tá? Ele tá aqui, ó, Meio Fio, né? Esse poema aqui na página 37. Tá, que mais? Tem esse aqui que eu gosto muito, que está na página 33, chamado Amazônia, que é um poema que tem 2 páginas aqui, e que tem um verso que eu acho dos mais brilhantes, assim, que eu vou até finalizar o vídeo aqui com ele. Tá? Diz, né, filho da diáspora e dos encontros fortuitos, o poema me esclarece, toda a origem é forjada no caminho, cujo destino é o meio. Brilhante, sensacional, tá esse verso do Antônio Cícero, que está discutindo aí, dentre outras coisas, né, a conexão da poesia com o tempo e a pedagogia, enfim, né, de extensão que isso aqui carrega. Tá? Então a poesia está sempre ensinando para a gente aí esse a mais que a vida tem, esse a mais que a nossa mente tem e que os pragmáticos certamente não conseguem enxergar. Tá? Então tá aí mais uma vez aqui essa dica fantástica aqui do Antônio Cícero, o Porventura, que é a nossa última dica de hoje, tá? O nosso último livro dessa lista aqui de 10 livros de poesia para quem se interessar aí, para quem gostar, tá? E quiser inclusive não só ler, no sentido aí, né, de ter o prazer aí da leitura, mas também de estudar os poetas brasileiros, conhecer, né, um pouco da poesia brasileira e também indicar para os amigos, enfim, né, porque é bacana também a gente chegar para os amigos e dizer, só, pô, isso aqui e tal é legal.
Então, enfim, tá aí as nossas 10 dicas, tá, do nosso vídeo de hoje. 10 poetas brasileiros. E aí é o seguinte, eu vou tentar fazer, como eu falei aqui, talvez aí até para a semana que vem, mais um vídeo sobre esse tema, falando sobre os livros só do Manuel de Barros, porque eu já li aqui, enfim, mais de 10 livros dele, e não sei se eu vou conseguir terminar aqui o doutorado, adoraria isso, mas com essa situação nojenta que eu estou vivendo, não sei se vai rolar. De qualquer forma, eu vou tentar aqui falar sobre isso num dos próximos vídeos aí da semana que vem, para poder trocar, tá, essa ideia com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente vai se falando aí, e amanhã certamente vou trazer mais um vídeo para vocês, tá, com algum tema aqui do cotidiano brasileiro, ou livros, enfim. Tá? A gente vai se falando aí, tá bom? Grande abraço, tamo junto, fui.